Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim, apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América Latina e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Nossos desejos são os mesmos para este segundo ano de atividades. Esperamos sempre que a casa vire, semanalmente. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Continuando com a parte do Boletim Casa Virada, que fala do encarceramento juvenil na América Latina, hoje a gente vai olhar para o caso da Costa Rica. Esse país centro-americano, que fica entre a Nicarágua e o Panamá, é bastante citado na mídia como sendo muito mais desenvolvido do que os seus vizinhos latino-americanos, por alguns motivos, como, por exemplo, ter tido um crescimento econômico maior do que a média da América Latina nos últimos 50 anos, e também porque ele está em quarto lugar no ranking de rendimento escolar latino-americano. Mas, como a gente vive uma sociedade capitalista, que acha que o ideal a ser seguido é o modelo de desenvolvimento econômico vendido pela Europa e pelos Estados Unidos, não é uma surpresa que a Costa Rica tenha sérios problemas sociais e econômicos. Segundo reportagem do El País de dezembro de 2019, 20% dos lares costarriquenhos vivem em situação de pobreza. Além disso, nesse ano, o desemprego foi 4 vezes mais alto para os jovens do que para o restante da população. Dentre as pessoas jovens, as mais afetadas pelo desemprego são as mulheres e aquelas que vivem na periferia das cidades. Segundo dados de 2017 do Programa da ONU para o Desenvolvimento, a Costa Rica está entre os 10 países mais desiguais do mundo. E, infelizmente, esse crescimento econômico extremamente desigual é acompanhado também por um aumento da política estatal de perseguição e encarceramento. Então, segundo dados do Ministério da Justiça e Paz, o número de adolescentes em conflito com a lei subiu de 100 nos anos 2000 para 1.000 em 2017. E segundo dados do Programa Nacional de Atenção à População Penal Juvenil da Costa Rica, 55% dessas e desses jovens vêm de lares compostos somente pela mãe, 53% têm educação primária incompleta, quase a metade tem familiares presos e 38% são reincidentes. Outro motivo pelo qual a Costa Rica se considera, na palavra dos próprios políticos locais, uma democracia forte e consolidada, é pelo seu sistema penal juvenil, que, segundo eles, preza pelos direitos da criança e do adolescente, pela educação, pela ressocialização, pelas penas alternativas e pela justiça restaurativa. Assim como os outros países vistos aqui no programa, a Costa Rica também assinou diversos tratados internacionais sobre direitos humanos e da criança e do adolescente, e depois disso reformulou seu sistema penal juvenil. E, assim como seus vizinhos, segue sendo mais um exemplo de que não existe humanização do cárcere e nem das chamadas medidas socioeducativas. O informe anual produzido pela Defensoria dos Habitantes, junto com o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura da Costa Rica, que foi publicado agora no final de 2019, inclui relatórios de visitas a diferentes centros de detenção de adolescentes. Ao visitar o centro La Reforma, que supostamente devia abrigar somente jovens adultos, a equipe encontrou 3 meninos menores de idade que estavam presos em celas durante 23 horas do dia, sem qualquer tipo de atividade. Eles estavam lá depois de terem sido pegos fugindo do Centro de Formação Juvenil Zurqui. A medida tomada pela Defensoria nesse caso foi pedir para aumentar os muros do centro de Zurqui, a quantidade de funcionários de segurança e também o espaço das celas no Centro La Reforma. É importante lembrar que a maioria dos meninos presos no Centro Zurqui estão lá sendo acusados de não cumprir com a medida socioeducativa em meio aberto. Já no informe sobre violência intracarcerária, também da Defensoria dos Habitantes, conta-se das condições completamente degradantes das instalações no Centro Juvenil Zurqui. Em um dormitório de 4x5, são encontrados 11 adolescentes, que muitas vezes ficam o dia todo presos, saindo só para tomar banho de sol 4 vezes na semana. Já o espaço destinado a menores de 15 anos é uma improvisação sem instalações definidas, sem acesso direto à luz natural e que junta 37 pessoas em um espaço para 25 vagas. As sessões para a população feminina também são completamente improvisadas e degradantes. O relatório denuncia o alto número de adolescentes em prisão preventiva, cerca de 25%, e conta que as punições são desproporcionais aos delitos cometidos, e também chama atenção para as denúncias de maus-tratos e para a falta de dados e de inspeção adequadas sobre a equipe que trabalha nesses centros.
Ao levarem a denúncia de que em um dos centros tinha um menino que, depois de apanhar de outros adolescentes, passou a passar todo o final de semana trancado no banheiro da unidade, a resposta dada pelo diretor foi que seria necessário receber mais investimento para a construção de celas individuais. Talvez essa seja a tão falada humanização do sistema penal. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. O João publicou em 19 de dezembro que, após a tentativa de fuga no Centro Educacional Masculino de Teresina, no Piauí, o governo do estado anunciou o chamamento imediato de 30 sócio-educadores, classificados no último processo seletivo, mais 20 policiais militares da reserva remunerada. Tudo isso para aumentar o efetivo da unidade. Neste final de 2019 e início de 2020, o Campo Grande News publicou diversas matérias sobre a situação de duas unidades de internação de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na Unidade Educacional de Internação, UNEI, Dom Bosco, foi registrada a fuga de 26 jovens no dia 16 de dezembro. Os moleques serraram os cadeados dos alojamentos, simularam uma treta, renderam os agentes e pegaram as chaves da cadeia. Alguns pularam os muros, mas muitos saíram pela porta da frente mesmo. Um funcionário alega ter sido agredido neste motim. De acordo com mães de jovens que estão e estavam presos por lá, a falta de estrutura na unidade e a frequente falta de água e de luz são as principais reivindicações dos jovens para virar a casa. A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul diz que devem instalar um gerador na unidade. O governo também autorizou policiais da reserva para atuarem na UNEI. No dia 18 de dezembro, cerca de 50 funcionários da unidade fizeram uma paralisação em protesto às condições de trabalho no local. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos da Administração do Estado do Mato Grosso do Sul, a principal reivindicação é material humano, que tenha concurso público, pois hoje o efetivo da unidade é de 55 trabalhadores e trabalhadoras, mas na escala de plantão, apenas 7 ficam por período na unidade. Antes do motim, a unidade prendia 95 jovens, e até o dia 6 de janeiro, dos 26 que fugiram, apenas 10 foram recapturados. Já em 2020, houve uma tentativa de fuga na UNEI Novo Caminho, localizada no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. De acordo com o Campo Grande News, os jovens usaram a tampa de freezer para abrir um buraco na parede de um dos alojamentos e arrombaram cadeados com o braço de uma cadeira, mas infelizmente não consumaram a fuga. 10 jovens foram levados para a delegacia especializada pela Polícia Militar. O Media Max publicou em 9 de janeiro algumas matérias sobre o Dom Bosco. Contam sobre o interno ter sido morto ou eletrocutado em 2018 na unidade por um fio descampado, e que toda a estrutura e a infraestrutura da unidade é precaríssima. Não há o fornecimento de produto de limpeza, de higiene e de medicamentos pelo governo. Não há estrutura para atendimento dos familiares nos dias de visita e até funcionária que teve que comprar seu próprio computador para trabalhar na unidade. No dia 9 de janeiro, o diretor da unidade foi dispensado do cargo após ele mesmo ter solicitado. O AF Notícias publicou em 23 de dezembro sobre a condenação de um ex-coordenador do Centro de Internação Provisória da região sul do estado de Tocantins. O servidor foi acusado de se apropriar de tinta de doação para pintar sua própria casa, arrecadação de dinheiro com outros servidores para comprar um revólver pessoal, mensalidade de um servidor que ajudou a contratar, solicitação de vantagens de servidores que faltaram no serviço, aprovação de lista de presença com os servidores ausentes e mão de obra de 3 adolescentes presos na unidade em reforma residencial com a promessa de vantagens. Em sua condenação ao pagamento de 10 vezes o valor da remuneração recebida pelo coordenador, suspensão de direitos políticos por 3 anos, dentre outras sanções. O João publicou em 24 de dezembro sobre diversas denúncias de mães de jovens encarcerados na unidade P da Fundação Casa, localizada no complexo da Raposo Tavares. Tem relato de mãe que fala que filho tomou diversos socos quando chegou, jovem que contraiu tuberculose na unidade e até reação alérgica diante de comida estragada. Como no começo de 2019, o complexo da Raposo Tavares da Fundação Casa volta a ser publicizado como local de violação de direitos. Em 26 de dezembro, também o G1 publicou que a Justiça de Limeira, interior do estado de São Paulo,
instale câmeras de vídeo monitoramento na unidade da Fundação Casa da Cidade, em prazo de 60 dias. A decisão veio de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e da Defensoria Pública do Estado, após diversos relatos de jovens agredidos por agentes socioeducativos durante um tumulto na unidade em fevereiro de 2015. Ainda cabe recurso. O Bahia.ba publicou em 27 de dezembro sobre a construção de uma nova unidade do CASA, na Bahia, a Comunidade de Atendimento Socioeducativo Vanderlino Nogueira Neto, localizada na cidade de Vitória da Conquista. A obra está com 95% concluída, terá capacidade para encarcerar até 90 jovens e custará mais de 20 milhões de reais aos cofres públicos. A unidade será coordenada pela Fundação da Criança e do Adolescente, órgão vinculado à Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, da Bahia. A Ponte Jornalismo publicou em 9 de janeiro sobre o caso de um jovem que foi preso na unidade Osasco 1 da Fundação Casa no final de ano, com base num reconhecimento feito de forma irregular 3 anos antes. O rapaz foi à 47ª DP saber o que havia acontecido com seu primo detido, e um casal o acusou como suspeito de roubar o seu carro. O Diário do Litoral publicou em 10 de janeiro que os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que atuam nos serviços de segurança patrimonial das unidades da Fundação Casa da Baixada Santista estão com salários atrasados desde novembro de 2019 e ainda não há o repasse do Vale-Refeição, segunda parcela do 13º e férias. O sindicato da categoria realizará assembleias nos próximos dias 15 e 16. As unidades são das cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E dando sequência aqui ao Boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa e meio aberto, hoje nós vamos falar sobre as práticas racistas que técnicos e técnicas de medida em meio aberto têm executado e reproduzido na sua prática profissional durante o trabalho desenvolvido aí junto com a juventude da periferia, que é abarcada pelas medidas socioeducativas. Uma das situações de denúncia que chegou aqui no Boletim Casa Virada ocorreu aqui na cidade de São Paulo, em um serviço de medida socioeducativa em meio aberto, em que uma técnica utilizou a expressão serviço de preto para desaprovar uma das atividades que um adolescente tinha produzido durante o atendimento. Segundo a denúncia, a técnica utiliza essa expressão, então, enquanto desaprovação do trabalho desempenhado pelo adolescente. Ela verbalizou, segundo a denúncia, isso para ele, sem fazer qualquer tipo de leitura racial, tanto do adolescente que estava na frente dela, quanto dos adolescentes que são acompanhados aí pela medida socioeducativa. Uma outra denúncia que chegou pra gente aqui do Boletim Casa Virada foi também de uma situação que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, em um serviço de medida em que parte da equipe deste serviço ficou absolutamente chocado quando ocorreu a entrada de uma adolescente que era branca, loira e de olho claro para cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida. Segundo a denúncia, a parcela da equipe que ficou surpresa justificou de que a menina não teria perfil para cumprimento de medida socioeducativa, que seria um espanto uma menina tão bonita quanto aquela estar passando por um processo de cumprimento de medida socioeducativa e por ter passado por um processo de autoria de ato infracional. Segundo a denúncia, essa parte da equipe justifica que apenas corpos negros teriam perfil para cumprir medida socioeducativa e que por isso causou espanto quando uma menina tão bonita entrou dentro do serviço. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 50 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem consegue saber e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire e Megafone, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Acesse o Casa Virada no desobediênciasonora.mineral.org.